os títulos que a gente tanto precisa, né? E não, na verdade, o Vasco troca de técnico a cada pelo menos 3, 4 meses. É uma total incoerência de um presidente que, quando era comentarista, dizia que era errado vender mando de campo. Mais errado ainda, que era o técnico mandar o treinador embora. E agora, o que ele faz na sua gestão? Exatamente aquilo que ele pregava ser errado, né? Está vendendo o mando de campo, e não é o primeiro. Esse jogo do Palmeiras e demissão de técnico já foram 3. Então, de fato, tem muita, mas muita coisa errada nessa gestão do senhor Pedrinho, que tanto me assusta, assim, porque eu não acreditava que ele fosse capaz de fazer tanta coisa errada como ele está fazendo agora. Já são 7 meses que eu não falo com ele, que eu não estou lá dentro, mas as coisas que eu fico sabendo são verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Tá bom, pessoal? Vamos começar a ler o superchat aqui. Vamos ver o que diz aqui o meu querido amigo Alan Sérgio. Vasco está perdendo jogos de bobeira. Perde gols lá na frente e entrega uns gols bobos para o adversário. A maré vai mudar e vamos vencer. A minha torcida, Alan, é que isso de fato aconteça. Que essa maré mude, que o Vasco consiga ganhar. Eu torço para o Vasco vencer. Eu torço muito para o Vasco ganhar os seus jogos, ser campeão, enfim, para eu estar aqui nas lives só falando coisas boas do nosso querido Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, infelizmente, esta não é a realidade. O Vasco ainda não tem técnico, o Vasco não tem um time, o Vasco poupa nos grandes jogos. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Corinthians, foi assim. Aí o Vasco poupa nos grandes jogos dos seus principais jogadores, aí eles ficam à disposição nos jogos. Eu nem sei o nome do time que o Vasco vai jogar agora na próxima quarta-feira. Eu sei que não é um time conhecido. Deportivo, alguma coisa aí. Enfim, tá complicado para a gente. A gente só se limita a ligar a televisão
e assistir aos jogos do Vasco. A gente não opina em nada, né? Mas eu acredito que as decisões são completamente erradas. E com essa desculpa hoje, a desculpa de que jogadores estão sendo poupados porque correm risco de lesão. Sinceramente, assim, eu não acredito que seja isso. Prefiro acreditar que foi uma opção do técnico de fazer um meio-campo mais competitivo, de um time com mais mobilidade lá na frente, enfim, para ver como seria o resultado. E aí, se o Vasco tivesse um bom resultado, a desculpa era: time que ganha não se mexe. Só que alguns atletas se machucaram e o Vasco vai ter que usar os jogadores que ficaram de fora. Agora, quando você tira o artilheiro do campeonato, o artilheiro do time no campeonato, de uma partida importante como essa, e insiste com as bolas aéreas, confesso que eu não entendi muito, não entendi nada, e só fiquei decepcionado mesmo, porque o jogo foi em Brasília e o torcedor do Vasco, aqui da cidade do Rio de Janeiro, não pôde acompanhar de perto o seu time. Então, para mim, foi uma grande decepção. Beleza, Alan Sérgio? Vamos ler mais um superchat. Eric Joy. Ed on sempre, trazendo alegria para nós. Roger disse que ele aposentou com 34 anos. 33 dava graças a Deus, quando não era relacionado. Ontem ficou claro que Coutinho e Verratti não podem jogar todos os jogos, não acha? Bom, cara, não acho que a idade seja a coisa mais importante, não, tá? Eu acho que dá para jogar, tá aí o Fábio jogando com 44 anos, é claro que o Fábio é goleiro, mas outros, como o Zé Roberto, jogaram com idade avançada, tem outros jogadores com essa mesma idade. Eu acho que vai muito do comportamento da pessoa, né? Do estilo da pessoa. Às vezes o cara é mais preguiçoso mesmo, não gosta tanto de treinar, já está acomodado, sei lá, não sei. Acho que melhorou muito a intensidade do Vasco no jogo de ontem. Intensidade é uma palavra que está na moda, uma palavra muito usada no dia a dia dos clubes hoje, mas não acho que só a intensidade ela é importante. Eu falo todo dia aqui para vocês que futebol é um misto de inspiração com transpiração. Você precisa correr bastante, mas precisa saber jogar, entender o jogo, estar inspirado. Né? Acho que a intuição dos dois jogadores que não jogaram ela é bem maior do que a dos outros, por isso o destaque, né, o do Verratti com a camisa do Vasco, e o destaque do Felipe Coutinho no Barcelona, no Liverpool, na seleção brasileira e em tantos outros clubes que ele passou. Eu acho que falta especificamente ao Felipe Coutinho um pouco mais de vontade, um pouco mais de disposição, e aí na minha opinião, independe da idade. Agora, como a comunicação do Vasco ela não tem sido clara, ela não tem sido transparente, a gente não sabe. A gente não sabe se foi uma opção do técnico ou se, de fato, esses dois jogadores estavam desgastados mesmo, não podiam jogar. Até hoje o Pedrinho não veio a público para esclarecer a verdade dos fatos. Hoje todo mundo sabe, porque se você contrata dois jogadores que não jogam nunca, né, eu estou falando de Alex Teixeira e principalmente Souza, ou teve a exigência, e eu sei que teve a exigência do Felipe Coutinho, ou tem a incompetência de quem está contratando. Né? No caso, o Marcelo
Marcelo alguma coisa, eu não sei o nome dele, Marcelo Santana, em nome do presidente da instituição. Então, há uma incompetência muito grande ou houve uma exigência. Eu sei que houve a exigência. Mas como a comunicação do clube ela não é transparente, a gente fica sem saber. Assim como a gente não sabe se Verratti e Felipe Coutinho foram de fato poupados ou se foi uma opção do técnico. Se foi uma opção do técnico, agiu corretamente, porque o Vasco tinha mais força física, mais marcação, acabou perdendo numa infelicidade ali do Hugo Moura, que eu nunca tinha visto ele sair jogando ali à frente da área. E o Palmeiras marcou muito bem, e com isso conseguiu o gol que deu a vitória ao Palmeiras e a liderança no campeonato. Tá bom, Eric? Grande abraço, meu amigo. Alan Sérgio, acho que Tite seria perfeito para o Vasco. Bom, Alan Sérgio, eu já fui jogador do Tite, né? E o Tite é excelente técnico, mas as notícias dão conta de que o Tite tem estado muito chateado, né, com as últimas coisas que falaram dele, andou aí até meio cabisbaixo, e toda a sua comissão técnica hoje está trabalhando no Santos. Então, acho pouco provável que ele aceite um convite do Vasco. E o Tite ainda ganha mais do que o Fernando Diniz. Então, não sei. Eu acho que o Tite é um bom técnico, mas acho que ele não iria aceitar o Vasco nesse momento. Beleza? Vamos mais um superchat aqui. Eric Joey, sinto falta de um professor, delegado. Antônio Lopes, Léo Jardim, técnico do Cruzeiro, teve pulso de colocar medalhões no banco e está dando resultado. Eu acho que, primeiro, o técnico precisa ter carta branca, né? Para poder fazer aquilo que ele acha melhor, tomar as suas decisões. Eu não sei se os técnicos do Vasco têm essa liberdade, têm a carta branca para poder efetuar o seu trabalho. Eu acho que eles ficam sempre com medo de ser mandado embora, porque tem um histórico de um presidente que está mandando todos os técnicos embora, seja ele bom ou ruim. Né? O Rafael Paiva, ano passado, pelo amor de Deus, fez um trabalho excelente, excepcional. Mas, para botar o Felipe como técnico, ele aproveitou os maus resultados e mandou o técnico embora. Esse ano, a gente acreditava que ia vir um técnico de ponta e, para surpresa geral, veio o Carille. O Carille já assumiu o Vasco demitido. Por quê? Porque tinha a obrigação de estar entre os primeiros colocados, a obrigação de ser campeão carioca, sem ter um time qualificado. Porque, de novo, as contratações que foram feitas não deram resultado. Não deram resultado. Tem um lampejo aqui, outro lampejo ali, um gol aqui, outro gol ali do Nuno, mas o Garré, até agora nada. O Lloyd até fez uma boa partida ontem, mas saiu machucado, então está muito claro aí que tem deficiências, né? Seja ela técnica ou física. Então, está muito errado aí as escolhas que foram feitas por essa diretoria ou por esse presidente. Hoje eu já não sei quem é que toma as decisões mais importantes dentro do clube. Entende, Eric? Eu era apaixonado por esses dois técnicos aí que você está citando. O professor deve ser o Vanderlei Luxemburgo e o Antônio Lopes, né? Cara de pulso, cara trabalhador, honesto, um dos
um dos melhores técnicos que já tive oportunidade. Só que o Antônio Lopes já está com uma certa idade, não aceita mais trabalhar no campo, né? E por isso a gente tem que achar um substituto, achar alguém que possa ser semelhante a esses, né? Ou ter o pulso firme que teve o Léo Jardim dirigindo o Cruzeiro. Eu, de fato, achei que foi bacana mesmo. Deixou um prejuízo gigante no lado financeiro, mas arrumou a casa e está conseguindo ótimos resultados. Mais um superchat aqui. Alan Sérgio. Não estou com medo. Para mim, o Vasco não tem time para cair. Apesar de ter pegado uma sequência difícil, acredito que as vitórias vão acontecer. Vamos conseguir fazer os gols e não entregá-los. Esse é o sonho de todo mundo, né, Alan Sérgio? O sonho de que a gente tenha um time equilibrado. Mas a gente tem que lembrar que o Vasco ficou 22 dias treinando e depois desses 22 dias ele estreou no campeonato, ganhou de virada do Santos. O Santos tem sido presa fácil, né? Para todos os times, tanto que está lá dentro da zona de rebaixamento com apenas 4 pontos. Então o Vasco não fez mais do que a sua obrigação. No jogo seguinte, o Carille optou por um time alternativo, tomou um passeio do Corinthians. Né? E vem em casa contra o Sport, que é a lanterna do campeonato, ganhou. O Vasco aí não fez mais do que a sua obrigação. Então, acho que o único jogo que o Vasco fez no Campeonato Brasileiro até agora, que merece aplausos, foi o jogo contra o Flamengo. Salve, fiel torcida do Vasco! Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. O Vasco que perdeu pro Palmeiras, né? Não é uma grande novidade, né? Que acha que poderia jogar 20 vezes Vasco e Palmeiras, que o Vasco não ia ganhar nenhuma. No máximo ia empatar, mas quase empatou essa partida. Vamos falar a verdade, né? Jogou até bem. Parecia que ia ir, mas no final não foi. E o Nuno, né? O Nuno Moura entregando aí a bola do jogo, ajudando a vida do Palmeiras. Na saída ali, o Palmeiras acabou marcando o gol, né? Deixa a sua opinião, o que você acha do time do Vasco. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa a sua opinião. Agora o Pedrinho que é o Fernando Diniz, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos ver o que vai dar. Fernando Diniz no Vasco. Bora torcer, rapaziada. Então deixa o like, se inscreva no canal, fortalece com a sua inscrição. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vamos, Vasco. Não sei pra onde.